Secretário de Saúde vem à Câmara apresentar ações de prevenção ao coronavírus em Natal. Aulas nas redes pública e privadas de ensino são suspensas no Rio Grande do Norte. Governadora reúne empresários para definir medidas no comércio. Shoppings de Natal funcionarão em horário reduzido. Abrigos de Natal suspendem visitação aos idosos. Os impactos da seca verde na economia dos municípios e na vida dos agricultores são abordados na segunda reportagem da série Águas de Março. Aqui no estúdio, a entrevista é com o prefeito de Tangará, Jorge Bezerra. Nós vamos conversar sobre a convivência com a seca no município e eleições 2020. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta terça-feira, 17 de março de 2020. Olá, o Câmara Repórter começa com informações sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte. Em São Paulo foi confirmada a primeira morte pelo Covid-19. A vítima, um homem de 62 anos que também sofria de diabetes e hipertensão. Também em São Paulo, outras 4 mortes são investigadas sob suspeita do coronavírus. No Brasil, são 291 casos confirmados da doença até o fim da tarde desta terça. O Rio Grande do Norte tem 1 caso confirmado e 33 sob suspeita até o momento. E no combate ao coronavírus, o Rio Grande do Norte vai receber pouco mais de 7 milhões de reais do Ministério da Saúde para as ações de saúde no Rio Grande do Norte. O valor é metade do solicitado pelo Estado no início deste mês. Esses recursos pleiteados são destinados para ampliar o custeio do SUS. Para o secretário estadual de Saúde, Cipriano Maia, o valor é insuficiente se houver um agravamento de casos do Covid aqui no Rio Grande do Norte. E para proteger o principal grupo de risco do coronavírus, abrigos de idosos suspenderam visitas aqui em Natal. O Abrigo Juvino Barreto adotou diversas medidas para proteger os 60 idosos abrigados da pandemia do coronavírus. Dentre elas está a suspensão das visitas e das ações sociais por tempo indeterminado. Fizemos uma reunião hoje para afixar essas medidas com mais intensidade, porque, inclusive, em relação às visitas. Foram suspensas, mas recebemos as visitas dos familiares e chegando aqui na instituição tem a sua medida de proteção para eles e, inclusive, também para os idosos. As medidas podem ser observadas por todo o Juvino Barreto. Cuidadores, equipe de enfermagem, limpeza e recepção usam máscara e fazem uso constante da limpeza das mãos. Para prevenir a mim e aos outros também, né? Eu passei a manhã sem máscara, depois fui analisar que pessoas que vêm de fora, vêm de ônibus, manuseia corrimão, aí eu digo, não, eu tenho que me prevenir também, né? O álcool está aqui na frente. E em todos os setores também tem, para prevenir, né? Que eles são pessoas de risco, né? Os idosos também estão atentos e informados sobre o Covid-19, como Dona Antônia Madalena, de 75 anos. Diabética e com pressão alta, sabe que integra o grupo de risco e não abre mão dos cuidados essenciais de prevenção. Os cuidados eu estou tendo, assim, eu não tenho contato com muitas pessoas, vivo mais na minha cama lá. Aí os cuidados é lavar minhas mãos, passar o álcool gel. Eu tenho esse medo porque, como é que diz, eu sou diabética. Quem é diabético tem as defesas baixas, né? Aqueles mais lúcidos que vê televisão, estão muito atentos, até mais do que a gente, eles até informam a gente, viu? É interessante. A direção do abrigo solicitou à Secretaria de Saúde a doação de itens como álcool gel, sabonete líquido, máscaras e também avisa aos colaboradores do Juvino que continua recebendo as doações normalmente.
As medidas adotadas pelo Juvino Barreto foram elogiadas pelo infectologista Antônio Araújo. Segundo ele, devem ser extensivas a todos os locais que abrigam idosos. E não deve só ser feito nos abrigos lá do Juvino Barreto. Tem que ser feito em todas as clínicas e as casas de apoio dos idosos, que tem muitas casas de idosos particulares. E tem que ser feito uma coisa só para um local, que é o Juvino Barreto, também expandir para essas casas de repouso dos idosos. É muito importante, nessa hora, você prevenir aquelas pessoas que já deram tudo de si, deram vidas a muitas pessoas, e agora você tem que preveni-los para justamente não apresentar um quadro mais grave. Ele explica por que os idosos estão mais propensos ao coronavírus e quais devem ser os cuidados para quem convive com eles. Olha, com o decorrer do tempo, o idoso vai perdendo a sua imunidade, que era perfeita até então. Então, esses idosos, aparecem outras doenças que nós chamamos as comorbidades, que é uma diabetes, que é uma hipertensão, que é uma asma, que é uma doença obstrutiva coronariana. Então, essas doenças fazem com que o idoso seja mais propenso a essa viremia que está acontecendo no mundo inteiro. O idoso tem que ficar em casa, não é? Então, as pessoas que, quando começarem a ter aqui casos autóctones, os idosos têm que ficar em casa. As pessoas que vão fazer visita aos idosos, eles têm que diminuir essas visitas, tem que, na hora que for necessário, o idoso ter contato com alguém, as pessoas têm que lavar bem as mãos, têm que passar o álcool a 75% e falar um pouco mais longe do paciente, 1,5 m, 2 metros longe do paciente. Aquelas pessoas que lutam com idoso, aqueles idosos que não dependem mais de fazer as suas necessidades por conta própria, tem que ter bastante cuidado. Tem que usar luva, tem que usar avental e tem que usar máscara. As ações de combate ao coronavírus em Natal também mobilizaram a sessão ordinária na Câmara Municipal. O secretário George Antunes, da Saúde de Natal, anunciou a contratação de leitos de UTI na rede hospitalar privada e esclareceu outras ações aos vereadores. Segundo o secretário George Antunes, o município está desenvolvendo ações de combate ao coronavírus com recursos próprios, mas caso seja necessário, serão tomadas outras providências, como, por exemplo, o aluguel de leitos de internação e de UTIs. Já temos os leitos no Giseu de Trigueiro e os leitos que são utilizados agora nesse plano de contingência são leitos no Hospital Municipal. Eu disse que caso a situação mude, o cenário mude e houver necessidade, nós poderemos lançar mão de contratos de leitos de hospitais privados ou outros leitos da própria rede pública federal ou estadual. Na rede federal nós temos o nosso hospital universitário com uma capacidade enorme, uma capacidade instalada muito grande, e que nós podemos também fazer uma contratualização com a Universidade Federal. Vieram recursos agora para o Estado, tem uma portaria do governo federal, um recurso da ordem de mais de 7 milhões de reais para o governo do Estado. Estamos aguardando para ver o que compete aos municípios, o que vai caber dentro dessa cota para os municípios desenvolverem também suas ações. O secretário também destacou que 10 unidades básicas de saúde da capital vão funcionar em horário estendido para atender a população com sintomas do Covid-19. A UPA já funciona 24 horas e é para atender a todas as situações. As unidades básicas, nós já definimos 10 unidades básicas. Elas serão apresentadas os nomes ainda dentro dessa semana, mas já temos a definição de 10 unidades básicas. Outro ponto questionado pelos parlamentares foi com relação aos testes para o coronavírus, que hoje são realizados por apenas 3 hospitais no país. O Ministério da Saúde está adotando os laboratórios centrais, e esses laboratórios centrais eles ficam localizados na rede estadual. Eles são de responsabilidade do governo do estado. Então, esses laboratórios estão sendo qualificados, os kits estão sendo enviados pelo governo federal e dentro ainda desse mês ou no começo de abril, esses laboratórios começarão a realizar esses exames, cada estado dentro da sua própria localidade, de modo que esse resultado do exame saia o mais rápido possível. O vereador Felipe Alves, autor da convocação do secretário municipal de saúde, explicou o que motivou essa providência. Temos a preocupação
em relação à população ter a informação correta, né, em relação a essa doença. Né, nós temos aí uma imensa quantidade de notícias relacionadas a esse vírus e, naturalmente, causa um pânico diante da população. Então, a nossa ideia foi convidar o secretário para que, junto aos vereadores e à própria população, através da TV Câmara, nós tenhamos a informação correta de como a população deve proceder, de quais são as expectativas em relação à propagação dessa doença aqui no município de Natal e, ao mesmo tempo, se o município está preparado para um caso de haver um surto na nossa cidade. Nós temos de esperar e rezar que essa doença ela não se propague muito na cidade, mas em caso de se propagar, se o município está preparado. O presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Natal, vereador Fernando Lucena, questionou a explicação do secretário George Antunes e disse que as autoridades estadual e municipal estão minimizando o perigo da situação. A Itália não tem nem onde enterrar mais gente. Você vê o secretário de saúde dizer, minimizando, que é uma gripe, que é uma coisa simples. Não é simples. Se fosse simples, o mundo não estaria nessa pavorosa. Nós não podemos ser irresponsáveis de chegar e dizer que está sob controle. Nós não sabemos quem veio. Temos um aeroporto irresponsável que sequer as pessoas estão vindo da Itália e estão entrando direto, sem nenhuma fiscalização, sem nenhum controle. O trem passou e nós vamos sofrer muito. E quem é que vai sofrer com isso? A população mais carente, a população mais pobre. As pessoas têm que se cuidarem. É isso que nós temos que dizer, temos que orientar a população. A situação de Natal ainda está no campo de casos suspeitos. O único caso real que nós tivemos, que teve o seu diagnóstico confirmado, já foi resolvido. A paciente esteve hospitalizada por um tempo, porque ela tinha uma doença de base, que era a asma, e ela teve um desconforto respiratório e precisou ficar internada por um tempo. Depois teve alta, ficou em casa em isolamento domiciliar, já passou o período do isolamento domiciliar, ela está bem clinicamente e está vivendo normalmente. Esse número de casos suspeitos não tem crescido numa velocidade que nos assusta, nos preocupa. Obviamente, eu tenho repetido várias vezes, existe a preocupação, mas não o pânico. Temos que ter cautela nas informações e temos que ter cautela na conduta. Na tarde desta terça-feira, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com representantes das federações da indústria, do comércio, das câmaras de dirigentes lojistas e da Associação da Indústria Brasileira de Hotéis no Rio Grande do Norte. O objetivo foi definir medidas no comércio e em estabelecimentos turísticos para conter a propagação do coronavírus. Até o fechamento desta edição, a reunião não havia terminado. A cobertura completa deste encontro você acompanha no Notícias da Câmara desta quarta-feira, que vai ao ar às 1h50 da tarde. E os estabelecimentos comerciais, mesmo assim, já começaram a adotar medidas de prevenção ao coronavírus. Os shoppings Midway Mall, Praia Shopping e Natal Shopping informaram que vão funcionar em horário reduzido a partir desta quarta-feira. Os shoppings abrirão a partir do meio-dia até às 8 horas da noite. Já o Shopping Cidade Jardim vai funcionar de segunda a sábado, do meio-dia até às 8 da noite. Aos domingos e feriados, o funcionamento será a partir das 3 da tarde até às 9 horas da noite. Essa medida de redução do funcionamento dos shoppings é por tempo indeterminado. E aqui em Natal, restaurantes também começam a reduzir a quantidade de mesas para aumentar a distância entre os clientes. E Ana trabalha como vendedora, mas muita coisa mudou na profissão e no dia a dia depois que o coronavírus passou a ser motivo para redobrar os cuidados. Mudei alguns hábitos, inclusive deixando de ir ao shopping, evitando os lugares de muitos aglomeração e lavando mais as mãos e tendo uma preocupação de usar o álcool gel, que eu não tinha esse hábito. Medidas de prevenção também foram adotadas por este restaurante, que ampliou os cuidados com higienização dos itens de uso comum e reduziu o número de cadeiras e mesas para manter uma distância de pelo menos 1 metro entre as pessoas. Apesar de não termos tantos casos aqui em Natal, mas a gente acredita que a empresa começa com a responsabilidade social. Então, a gente, mediante isso, alerta isso, a gente tomou a iniciativa,
após essas repercussões maiores no final de semana, de que faríamos algumas pequenas mudanças para dar segurança ao cliente, aos nossos funcionários também. No caso, alguns espaçamentos entre as mesas, né? A gente retirou algumas mesas, cadeiras. Começamos a limpar também as comandas, os cardápios a gente já fazia essa limpeza, né? A partezinha dos pinpads, onde são as maquinetas que o pessoal digita, os números dos cartões. A parte também que o pessoal geralmente utiliza nas mesas, seja pimenteiro, adoçante, justamente para tentar minimizar o máximo possível e dar um pouco mais de segurança para os nossos clientes, né? Um aviso foi colocado na porta do restaurante, que ainda não registrou mudanças no movimento. Mas a expectativa, segundo Catarine, proprietária do lugar, é que os pedidos por telefone aumentem. Claro que a tendência é, de fato, o delivery aumentar. Então, inclusive, no nosso próprio anúncio, a gente informou que a gente vai tentar, estamos engajados a conseguir continuar atendendo de forma rápida, independente do aumento da demanda. É uma tendência também que as pessoas comecem a evitar principalmente aqueles horários de maior pico, né, em restaurantes, seja no horário específico de almoço de meio-dia às 2. Então pode ser que os clientes comecem a vir um pouco mais tarde, um pouco mais cedo, passem mais para buscar do que comer no próprio restaurante. Então assim, isso a gente já está prevendo que vai acontecer, a gente só não tem certeza de em quanto tempo e como vai ser, né? Os clientes já notaram as mudanças e aprovaram as medidas, que na verdade garantem mais segurança para cada um. Eu acredito que traz um certo conforto, né? Então a gente se sente um pouco mais seguro em estar frequentando o estabelecimento. A gente sabe que Natal só teve um caso confirmado até agora, é muito mais o pânico causado entre as pessoas de informações desencontradas na realidade, mas que isso traz um pouco mais de conforto, saber que o lugar que eu estou frequentando, a empresa está tomando cuidado de fato com a higiene, com os processos, então é mais o aprendizado da gente levar isso no dia a dia e viver uma vida normal, mesmo tendo os perigos da nova doença. Quando a gente chega no restaurante, que a gente vê essas medidas adotadas, a gente já tem uma sensação de segurança melhor, né? Que o estabelecimento está se preocupando com a gente de dar essa segurança. E mais cedo, nesta terça-feira, a governadora Fátima Bezerra anunciou a suspensão das aulas nas redes pública e privada de ensino em todo o estado. A medida vale por 15 dias. Essa decisão de suspensão das aulas, já a partir desta quarta-feira, se estende não somente à rede estadual, mas à rede municipal e privada no Rio Grande do Norte. Essa decisão foi tomada em consonância com o nosso Comitê de Gestão de Enfrentamento à Crise do Coronavírus, depois da reunião coordenada pelo professor Getúlio, que contou com a participação da Undime, né, do Conselho Estadual de Educação, bem como também do Sindicato das Escolas Particulares, da Secretaria Municipal de Educação de Natal. Isso atinge, governadora, cerca de 1 milhão de alunos, né, 220 mil da rede estadual, 600 mil da rede municipal e cerca de 170 mil da rede privada. Então, é preservar a vida de todos os Rio Grande do Norte, que é praticamente 1/3 da população, né, nós estamos querendo que saiam do deslocamento social para que fiquem desse convívio em casa e a gente poder, a partir daí, fazer as orientações, como é que esses alunos vão ficar a partir de agora. E só reforçando que a decisão da suspensão das aulas é uma antecipação das férias do meio do ano. Quem também anunciou a suspensão das aulas foi a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A medida vale para todos os campi do estado. Nessas duas instituições, a medida também é por tempo indeterminado. E com relação aos serviços públicos, as precauções seguem sendo reforçadas. O Tribunal de Justiça do Estado publicou uma portaria nesta terça, suspendendo o atendimento presencial nas varas cíveis da comarca de Natal. Para contato com os magistrados, o Tribunal de Justiça disponibilizou o telefone da Secretaria Judiciária. Anote aí, 3616-9300. Já a Polícia Federal vai restringir a emissão de passaportes e a regularização de imigrantes, mesmo que previamente agendados. Os serviços serão limitados às situações de extrema necessidade, como, por exemplo, a emissão de passaporte para as pessoas que tenham viagem comprovada nos próximos 30 dias e também pedidos de regularização migratória nos casos em que a comprovação da condição do imigrante
no país seja indispensável. A Arquidiocese de Natal também divulgou novas orientações aos fiéis. Hugo Fernandes. Enquanto existiu o risco de contágio e proliferação do coronavírus, os bispos aqui do estado recomendam que as igrejas não realizem procissões, seminários, assembleia e outros eventos de maior porte. Para evitar a aglomeração de pessoas, uma outra recomendação é de que as igrejas que tenham o maior número de fiéis aumentem o número das celebrações. A orientação é de que as pessoas evitem um maior contato físico entre elas, sobretudo no momento do abraço da paz e do Pai Nosso. Até que a pandemia seja superada, a recomendação é de que idosos e demais pessoas que integram o grupo de risco acompanhem a liturgia de casa. Nós também conversamos com o infectologista Antônio Araújo sobre a importância de todas essas medidas preventivas que estão sendo tomadas pelos órgãos públicos e também pela iniciativa privada para conter a propagação do vírus. Veja só. Onde tem muita gente, onde tem aglomeração de pessoas, ela deve evitar não só o corona, mas também deve evitar o sarampo, deve evitar outras patologias respiratórias, como o rinovírus, o vírus essencial respiratório, que dá mais em criança e adultos jovens. Vai prevenir, sim, alguma coisa. A gente precisa ter cuidado, a gente tem que se armar, a gente tem que ter força, tanto o Estado, como o governo federal, como o município, como a população e como nós médicos. Nós médicos somos aquelas pessoas que poderão se contaminar mais rápido. A orientação, de modo geral, que o senhor dá para a população? Calma, a gente ainda não tem casos autóctones. Vamos ver, não precisa se amedrontar, não precisa fazer exame de qualquer coriza e qualquer tosse. Os exames são solicitados para aquelas pessoas que tiveram agora um contato externo com alguém que veio de São Paulo, do Rio Grande do Sul, ou dos Estados Unidos ou da Europa. E os colegas que não são da área, por gentileza, veja a possibilidade de só pedir esse exame na hora que seja necessário e que tenha dados epidemiológicos fortes. Agora a gente muda de assunto. A data final para declarar o imposto de renda 2019, ano base 2020, é o dia 30 de abril. Aqui na capital potiguar, serviços gratuitos são disponibilizados para o preenchimento e o envio da declaração. Entre tantos documentos e comprovantes, nem sempre é fácil saber o que é importante na hora de declarar o imposto de renda, ainda mais por conta própria. Giordano prefere nem arriscar. Em anos anteriores já tivemos problemas aí com a Receita, nada grave, mas por falta realmente de informações. E um núcleo mais especializado pode com certeza nos ajudar nisso aí. Nesta Universidade Particular de Natal, o socorro para quem ainda não declarou o imposto de renda vem de professores e alunos de ciências contábeis. De graça, basta doar 2 quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições de caridade. Nós temos alunos aptos a receberem, né? Então, eles vão fazer a conferência do documento, o contribuinte já precisa trazer os documentos com o informe de rendimento, que é disponibilizado pelas empresas. Então, até o final de fevereiro, as empresas enviaram a informação para a Receita Federal. Então, o contribuinte precisa trazer essa informação para que não haja divergência dessa informação. Traz comprovantes de despesas médicas, despesas com educação, saúde, documento de dependentes, que precisa ter CPF dos filhos e da esposa, em caso de cônjuge. Então, precisa ter os informes de rendimento. Se teve rendimentos isentos e não tributáveis superior a 40 mil, precisa declarar. Então, o público-alvo hoje, o valor que tem que ser declarado é acima de R$ 28.559,70. E caso ele tenha bens também acima de 300 mil, ele precisa declarar. Bianca é estudante do 7º período de Ciências Contábeis. Este é o 2º ano em que ela participa do projeto, que não ajuda só a população. Em sala de aula, a gente não vê tanto como fazer, a gente vê por cima. Já que no laboratório, na prática, a gente começa a realmente pegar para ver realmente. Porque a sala de aula, sabemos que a gente não é totalmente diferente do que acontece, né? E aqui é um projeto que é muito importante, eu acho, para os alunos,
toda universidade se pudesse ter projetos assim de prática, que vai agregar valores ao próprio aluno. A coordenadora do Núcleo de Apoio Fiscal da universidade afirma que no ano passado o projeto atendeu 900 contribuintes. A meta para este ano é atender 1.000 pessoas, mas por enquanto a procura pelo serviço ainda é baixa. Mas nada relacionado ao coronavírus. Acredito que não tem tanto impacto, porque nosso atendimento é individualizado, não tem a questão do tumulto, né, do grande movimento de pessoas, principalmente agora no início. Então a orientação é que venham agora, porque como está mais tranquilo, não vai ter esse impacto. Estamos nos precavendo, conforme os cuidados orientados pela Organização de Saúde, para que não tenha problema nenhum. O prazo para o envio da declaração do imposto de renda encerra no dia 30 de abril e é melhor correr para evitar problemas com o leão. Se não enviar no prazo, vai pagar uma multa de R$ 165. Então, mexeu no bolso, já tem a preocupação. Então, a sugestão é que procurem logo o serviço, já que está disponibilizado com antecedência, está tranquilo o movimento. Então, venha, nós estamos atendendo nas 2 unidades da UNP, aqui na Roberto Freire e na João Medeiros. Na segunda e quarta atendemos na João Medeiros e na terça e quinta aqui na Roberto Freire. Dando continuidade à série Águas de Março, nós vamos mostrar agora os impactos da seca verde nas feiras livres, que movimentam a economia dos municípios e também como está a vida dos agricultores. A reportagem é de Rodrigues Neto e Cláudio Júnior. Retratos que mais caracterizam a paisagem das cidades do interior são as feiras livres. A de Santa Cruz ainda é uma das maiores da região do Trairi. Impulsiona a economia e movimenta o comércio, sobretudo do setor primário. Com a seca, a luta pela subsistência se torna cada vez maior e castiga os feirantes que procuram se adaptar diante das adversidades. As feiras hoje estão fechando as portas. Olha que arruma de barraca aí, tudo sem aparecer. Todo mundo cansado, estressado, reclamando do pouco que ganha. Tem uns que nem não vai vindo mais, né? Agora com a chuvada que começou a dar, já começou a animar. Pelo menos abaixou a quintura, a temperatura e o estresse, né? Mas não trouxe recurso ainda de dinheiro, né? É muita concorrência. A gente sobrevive porque tem as pessoas do sítio, né? E a gente não tem de outra coisa para viver, tem que viver disso aqui mesmo. E agradecer o que ganha, né? A gente já está acostumado a sofrer aqui no Rio Grande do Norte e todo o Nordeste, né? Eu não vou dizer que só eu que sofro todos, com gado, com seca, com falta d'água. Mas Deus agora abençoou, o governo também melhora muitas coisas. Eu gosto dessa feira, todo sábado eu estou aqui sempre. Não posso passar sem essa feira não. Não sábado, eu tenho vindo para aqui até doente, meu filho, para ir andar na feira. De Santa Cruz, nossa equipe partiu para os municípios de Sítio Novo e Tangará, também na região do Trairi. Pegamos a estrada carroçável até a Serra da Tapuia, onde a vegetação também é característica do fenômeno da seca verde. Na realidade, a seca verde ela é um processo que, digamos assim, até ilusório, onde a gente vê aquela vegetação totalmente exuberante, mas que a realidade do solo é um solo seco, escasso, com os nutrientes, sem deslocamento devido à falta de água. Apenas a planta, devido à presença mínima da água, ela fez um florescimento para melhorar a sua resistência para uma próxima estação chuvosa. No sítio Paulo do Leite, conversamos com o seu Luiz Rodrigues, agricultor de 82 anos. Ele vive aqui desde que nasceu. As intempéries climáticas já fazem parte do cotidiano de quem não teve outra escolha de vida. Tem ano que chove, tem ano que chove mais pouco, tem ano que chove mais. A gente tem alguns barreiros, outras não tem quase nada. Só 81 encheu tudo. O agricultor só acredita nas providências divinas
e diz que já não se ilude com as promessas das políticas públicas. Isso aí é só promessa. Eu vou fazer, vote em mim que eu vou fazer uma trabalho, ajeitar seu açude aí, fazer serviço do açude. Pode esperar deitado, ajeitar as estradas, depois eu não fiz nada. O que é que eu vou fazer? Aqui não, pode fazer no outro canto, mas aqui não. Em direção a Tangará, passamos por Sítio Novo, um pequeno município que tem uma paisagem de encher os olhos, com serras e chapadas de eras arqueológicas milenares. Este vulcão extinto é a Serra de São Pedro, um verdadeiro cartão postal da região. Após renovar o decreto de estado de calamidade pública pela seca, em 132 municípios potiguares, o governo do estado continua com a distribuição de água através de carros-pipas e outros programas assistenciais. Na terceira reportagem da série Águas de Março, vamos mostrar as políticas públicas executadas no estado para a convivência com a seca. E logo depois do intervalo, eu vou conversar com o prefeito de Tangará, Jorge Bezerra. Nós vamos conversar sobre as ações de convivência com a seca no município, que também enfrenta adversidades na economia. O Câmara Repórter volta já. Estamos de volta com o Câmara Repórter e aqui no estúdio nós recebemos o prefeito do município de Tangará, Jorge Bezerra, mais conhecido como Jorginho. Prefeito, seja bem-vindo ao Câmara Repórter. Olá, tudo bem? Tudo bem. Prefeito, nós exibimos aqui no Câmara Repórter uma série de reportagens, Águas de Março, falando sobre essa, na verdade, a dificuldade ainda que o sertanejo potiguar, o homem do campo, enfrenta diante ainda da seca. É o caso ainda de Tangará, que está incluído entre os 132 municípios em estado de calamidade pela falta de água. Como que está essa questão da situação lá? Em calamidade, existe um principal reservatório? Como é que está a situação dele? Existe sim, um açude muito grande, um açude antigo, o açude Trairi, um açude de capacidade de 36 milhões de metros cúbicos de água, e que ele encontra-se totalmente vazio até os dias de hoje, né? Nós tivemos algumas chuvas sim no município, já foi possível inclusive fazer corte de terra, diversos agricultores já plantaram, alguns outros já estão começando a colher feijão verde, que isso é muito importante, porque faz o dinheiro circular no nosso município. Sim. Mas esse nosso principal reservatório, que é o açude Trairi, continua seco. E por que ele continua seco? Porque para ele sangrar, por exemplo, para ele tomar água, quantidades maiores de água, precisa que o açude de Campo Redondo, o açude Mãe d'Água, sangre, né? O açude está cheio já, esse de Campo Redondo, mas não sangrou ainda. Precisamos que essas águas desçam para o açude Santa Cruz e que esse açude também sangre, esse açude de Santa Cruz, e depois é que descem suas águas para o açude Trairi, que é um açude bem maior do que esses dois que nós falamos aqui, e que nós temos lá em torno de 200 pescadores que estão completamente parados há aproximadamente 5 anos. Recebendo o auxílio, no caso do governo federal. Recebendo o auxílio do governo federal. E eu digo sempre que se esses pescadores estivessem trabalhando, nós teríamos hoje 200 empregos na cidade de Tangará. Isso movimentaria a feira, com certeza, as casas comerciais. E nós estamos ansiosamente esperando que esse açude encha para que nós possamos imediatamente, aí logo depois, 4, 5 meses, esses pescadores possam ir trabalhar, possam tirar o seu sustento. Prefeito, e o senhor fala dessa questão do problema, né, do açude, o Trairi, que é o maior de lá, que depende de outros 2 açudes que transbordem, né, que encham e transbordem para poder chegar a esse reservatório da cidade de Tangará.
Mas como é que está o abastecimento de água na cidade para os moradores? O abastecimento está normal, né? É a adutora Monsenhor Expedito, que é a adutora muito conhecida, que sai água aqui da Lagoa do Bonfim. A Lagoa do Bonfim está recebendo desde o ano passado uma certa recarga de água e o abastecimento de água da cidade, essa parte do abastecimento humano está tranquilo. Está tranquilo, né? Mas sempre com a recomendação de usar com cuidado, com critério, para também não desperdiçar. Para poupar, exatamente. Quando eu fui prefeito da outra vez, nós fizemos extensões de abastecimento de água para diversas comunidades rurais. Essas comunidades rurais hoje são abastecidas por essa adutora. Foi uma parceria da prefeitura com a CAERN e com a FUNASA naquela época. Nós fizemos extensões de rede para diversos assentamentos. Essas pessoas hoje são abastecidas por essas adutoras e precisa realmente que nós tenhamos cada vez mais a consciência de poupar para que em alguns momentos, nos meses de dezembro, janeiro, no auge da seca, né, nós não tenhamos problema. Então temos que poupar agora para justamente, não só Tangará, mas todas as cidades ali que são abastecidas pela adutora Monsenhor Expedito tenham condições de poupar para que nos anos e nos meses piores nós tenhamos condições de continuar abastecendo as nossas cidades. Certo. Prefeito, o senhor, nas suas respostas aí, também citou a questão da economia local, né, da cidade, que é importante que essas primeiras chuvas que já caíram desde o finzinho de janeiro, fevereiro e começando a se intensificar agora em março já também, os agricultores já têm, no caso, né, feijão verde colhendo aí para movimentar a economia, mas como é que está a situação realmente do comércio local? Ainda está estagnado? Como é que está essa realidade? Muito sofrido, né? Todas as cidades do interior passam por crise muito grande de recursos financeiros, os empregos diminuíram, né? Nós temos lutado muito no município de Tangará para conseguir com que o agricultor possa realmente ser uma fonte de geração de emprego. Tivemos um ano, que foi o ano passado, razoável de inverno, esse ano também, e isso gera emprego, né? Nós tínhamos lá uma fábrica que era a Fábrica Camaleão de costureiras, que já fechou há praticamente 1 ano e meio. Nós chegamos a ter também, da outra vez que eu fui prefeito, nós chegamos a ter lá em torno de 300 costureiras, né? Eram muitos empregos, né? E esses empregos foram diminuindo, e essa fábrica hoje fechou. E nós estamos agora com a outra opção lá, de outra fábrica, estamos há poucos dias agora de abrir de novo, mas com 30 empregos para os primeiros meses e com 60 empregos até o final de agosto, né? Nessa área também de confecção? Nessa área também, né, de confecção de costureiras, né, que tem uma mão de obra muito bem treinada. Nós chegamos a ter lá em torno de 300 empregos constantes e isso fez com que nós tenhamos lá em torno de 500 pessoas que passaram por essa fábrica, que são especialistas, são costureiras que têm capacidade hoje de desenvolver o seu sustento, né? E isso com o estímulo por parte da prefeitura para a instalação dessas indústrias, que na verdade também isso é um estímulo à parte da questão da agricultura, né? Assim, quantas pessoas não estão podendo realmente tirar o seu sustento da terra, né? No município em que é basicamente, essencialmente rural, né? Que sobrevive de agricultura, é uma forma de estimular que as pessoas busquem outro meio de vida, né? Outras alternativas, exatamente. Nós temos um comércio razoável em Tangará, né? Por conta da questão gastronômica, nós temos o pastel, né? Que é um carro muito forte do comércio. Voltando aqui a dizer que quando eu fui prefeito também, da outra vez, nós fizemos lá 2 festivais do pastel. Isso fez com que a cidade ficasse muito conhecida. Nós temos uma reunião amanhã para tentar fazer o 3º Festival do Pastel, né? A equipe do SEBRAE, que está em parceria com a prefeitura, para que a gente possa movimentar a cidade. É isso que nós estamos querendo fazer. Cada vez mais tornar Tangará conhecida como a cidade do melhor pastel do estado do Rio Grande do Norte. Foi importante esse reconhecimento por meio de uma lei também do pastel de Tangará? Foi, tornou-se patrimônio imaterial, né? Foi lei na Assembleia Legislativa do Estado, aprovada, né? E isso movimenta a cidade, né? Nós temos a questão já do turismo religioso em Santa Cruz, né, que é ali pertinho da gente, e essa parte gastronômica nós estamos dando cada vez mais ênfase para que nós possamos gerar os empregos que tanto a população de Tangará precisa. Prefeito, estamos também em ano de eleições, agora mudando de assunto, saindo dessa questão da convivência aí, dessa realidade da seca no Rio Grande do Norte e no município, mas estamos em ano de eleições municipais. O senhor é pré-candidato à reeleição?
Sim, pré-candidato à reeleição, né? Eu fui 2 vezes, né, seguidas, saí, voltei agora em 2016 e estamos pleiteando de novo agora em 2020, se o grupo político que nós lideramos, se entender que o meu nome é o nome com maiores chances de ganhar a eleição, de ir para as ruas, mostrar as nossas propostas, mostrar o que nós estamos fazendo, se o meu nome for esse nome que consiga unir esse bloco político, nós estaremos dispostos a enfrentar de novo as urnas agora em outubro próximo. Como é que está a avaliação, então, dessa sua gestão até aqui, né? O que é que o senhor sente da população de Tangará? Avaliação muito boa, estamos trabalhando muito, nosso grupo político está coeso, está junto, nós temos um grupo político muito grande, né, que pode ir às ruas, mostrar o que nós fizemos, mostrar o que nós ainda vamos fazer e estamos trabalhando, funcionalismo em dia, demos aumento agora para os professores, tá certo? Demos 13% de aumento, o piso recomendado era 12,84% e nós fizemos os nossos estudos e tivemos condições de dar um aumento para os professores de 13%. Então isso representa um anseio muito grande da categoria e nós entendemos que estamos fazendo a nossa parte junto ao funcionalismo público, pagando em dia, para que o comércio possa ter esse dinheiro circulando no nosso município. É questão sempre de honra, eu digo sempre muito, pagar sempre no final do mês, para que o funcionário seja reconhecido como aquela pessoa que faz com que as coisas aconteçam no nosso município. É importantíssimo para nós, os professores, é importantíssimo toda a equipe da saúde, principalmente agora nesse problema que nós estamos vivenciando aí, que nós tenhamos a capacidade de tentar estancar esse problema que vai surgir em todas as cidades e nós temos que contar sim com os agentes de saúde, com os técnicos de enfermagem, com todos que fazem a saúde. A equipe já está trabalhando nesse sentido de prevenção. Já, estamos trabalhando. Prefeito, o senhor falou desse ponto importante aí de conseguir concretizar o aumento, né, do reajuste, na verdade, do piso do magistério. Como é que tem sido também para a situação financeira dos municípios, né? A gente sabe que na realidade do Rio Grande do Norte existem vários municípios com imensas dificuldades financeiras. Como é que o senhor tem conseguido fazer esse equilíbrio fiscal? Até mesmo para esclarecer aqui, como é que está a situação da questão do repasse do FPM para Tangará? Tem baixado, como na maioria dos municípios? Como é que está essa realidade? Tem baixado, né? O FPM, nós lá somos do coeficiente 1,0, né? E está muito problemático essa questão financeira de todos os municípios. Então, nós temos sempre que tomar medidas sérias, medidas drásticas. Eu sou conhecido lá por ser muito miserável, muito amarrado, né? Mas eu acho que tem que ser assim. Se nós não fizermos isso, se não fizermos o dever de casa, nós não vamos conseguir pagar os funcionários. Porque vem uma crise aí, nós não sabemos até que ponto essa crise do coronavírus vai afetar também essa questão financeira do país. Nós estamos muito apreensivos, todos nós prefeitos, os governadores também, porque vai ter um impacto muito grande nas finanças do país, né? Nós estamos vendo aí tudo praticamente parado. As escolas parando, né? Nós estávamos vendo hoje metrô parado em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? A cidade praticamente parada e isso deixa de circular o dinheiro. Então, preocupação muito grande, temos que ter muito cuidado, muita parcimônia com os recursos públicos para que possamos honrar com os nossos compromissos ao final do mês. Não tem sido fácil, né? Eu digo sempre que janeiro, fevereiro, março são meses um pouco melhores, né? Até abril para as prefeituras, mas agosto, setembro e outubro são meses dificílimos, onde nós temos que ter economias durante esses meses melhores, para que possamos chegar ao final de outubro em condições de pagar o nosso funcionalismo. Porque são meses dificílimos. Agosto, setembro e outubro, quem é prefeito sabe dessas dificuldades. E como o senhor falou, dessa especificidade que vivemos com a pandemia do coronavírus, isso pode também até mudar esse quadro aí que o senhor fala que a partir do segundo semestre que começam as dificuldades financeiras, talvez para esse ano, por causa do coronavírus, essas dificuldades sejam antecipadas, né? É o que ninguém quer, mas... Ninguém quer, mas talvez seja até pior, né? Em vez de só agosto, setembro e outubro, talvez a gente já sinta isso a partir de maio, junho, né? Queremos crer que não, né? Que o governo federal tome algumas medidas para que a economia possa continuar girando, mas nós dependemos desses recursos do governo federal, que é o FPM, né? Cidades menores
Nós temos a arrecadação de ICMS, né? Mas o ICMS é muito pouco nessas cidades menores, né? Então temos que ter muito cuidado, o que vem por aí pode ser muito sério e nós temos que estar preparados para enfrentar dias difíceis nos nossos municípios. Ok, então, prefeito Jorge Bezerra, Jorginho, eu agradeço a sua participação aqui no Câmara Repórter. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. Mas continue ligado na nossa programação com outras informações das atividades do Legislativo Natalense e também com o nosso telejornalismo, com as notícias atualizadas do que acontece na nossa cidade e também em todo o estado. Tchau!